O Banco Central realizou mais um corte na taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Cortou em 0,5 ponto percentual, agora caiu de 4,25% para 3,75% ao mês. Com isso, pode ser que agora a gente tenha juros negativos pela primeira vez na história. Muita gente tem perguntado, Leandro, o que é esse tal de juros negativos? Como isso vai funcionar? Então vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, um canal feito para ajudar você, investidor. Olha só, gente, então tem se falado muito aí sobre os juros negativos, né? Pela primeira vez na história aí pode ser que a gente enfrente juros negativos. Mas como assim, Leandro? Juros negativos se a Selic está em 3,75%. 3,75% são os juros nominais. Isso aí não quer dizer nada se a gente não comparar com a inflação. Por quê? Porque a inflação é o poder de compra do nosso dinheiro e, em contrapartida, a taxa de juros é a valorização do nosso dinheiro. Quando eu tenho o poder de compra do dinheiro andando junto com a valorização do dinheiro, eu posso dizer que eu não estou nem ganhando e nem perdendo. Eu estou ficando no 0 a 0. É mais ou menos assim. Eu coloco uma grana lá investida, seja na poupança, na Selic, CDB, em algum ativo de renda fixa. Eu coloco lá 100 mil reais investidos. No final do período que eu vou fazer meu resgate, vamos considerar aqui que eu consegui extrair lá, líquido, 105 mil reais. Bom, só que no início do período, o que eu comprava com 100 mil reais, que era o meu capital inicial, agora eu preciso de 105 mil reais para comprar esse mesmo produto. Por que isso acontece? Porque os produtos vão ficando mais caros, ou seja, o dinheiro vai perdendo poder de compra. Então veja bem o exemplo que eu trouxe aqui. Eu já vou mostrar isso em planilha para ficar mais fácil. Eu coloquei 100 mil reais no meu investimento e eu resgatei 105 mil. Só que quando eu coloquei, eu comprava, vamos dizer assim, um apartamento com 100 mil reais. Hoje eu preciso de 105 mil para comprar esse apartamento. Ou seja, eu não ganhei nada. Então, juros reais não existiram. Existiu um juro nominal que fez com que o meu dinheiro tivesse valorização. Só que a inflação do período, ou seja, a perda de compra do meu dinheiro, fez com que não existisse um rendimento verdadeiro, um rendimento real. E isso a gente tem que avaliar. Bom, e aí tem pessoas me perguntando, mas por que, cargas d'água, que o Banco Central faz um corte, está cortando tanto a Selic, né? Já está em 3,75%. Veja bem, pessoal, a Selic, ela é o freio da nossa economia. É o freio da economia de um país, a taxa básica de juros. Então, é mais ou menos assim, ó. Se a economia ela está esfriando, ela está desacelerando, ela está retraindo, o governo tem que cortar a taxa básica de juros. Com isso, ele desincentiva os investimentos, ou seja, diminui o incentivo pelo dinheiro parado e aumenta o incentivo para colocar dinheiro em circulação. Quando se coloca dinheiro em circulação, a economia aquece, volta a girar. Então, sempre que a economia está retraída, o governo vai cortando, para que a gente consiga ter uma aceleração da economia. No momento que a economia ela volta a aquecer, a máquina começa a girar, as lojas começam a vender um monte, todo mundo está vendendo, né? As empresas começam a faturar pra caramba. O que acontece, gente? A demanda aumentando, as empresas, as lojas começam a subir os preços. Subindo os preços, porque tá vendendo um monte, né? Opa, tá vendendo pra caramba, vamos subir o preço porque tá fácil o negócio. Subindo o preço, a inflação começa a crescer. Quando o governo percebe isso, o Banco Central percebe que a inflação está aumentando, que a economia está acelerando, para que não haja um problema aí de descontrole de inflação, como a gente já teve muitos casos no Brasil aí no passado, o que o governo faz? Começa a aumentar a taxa básica de juros. Quando aumenta, cresce o incentivo por investimentos. As pessoas olham, opa, colocar dinheiro na Selic, colocar dinheiro na poupança, colocar dinheiro em CDBs, está compensando. Vamos fazer isso. Começa todo mundo a virar poupador. Virando poupador é dinheiro saindo de circulação no mercado. Dinheiro saindo de circulação de mercado, a economia esfria.
Economia esfriando, lojistas seguram o preço ou até mesmo baixam o preço. Com isso, a gente tem o controle da inflação. Então eu contei essa historinha aqui para você entender o porquê o nosso governo está cortando, o Banco Central, né, está cortando tanto a taxa de juros. Porque a gente precisa que a economia aqueça e ela não está aquecendo, acelerando como a gente gostaria que fosse, como o governo gostaria que fosse. Por isso, esses cortes. Para variar, a gente teve a pandemia do coronavírus e isso fez com que a economia desse mais uma retraída, porque as lojas estão todas paradas aí, shoppings com portas fechadas, ninguém... Ou seja, a economia ela está morta praticamente. Então, para que a gente continue pelo menos mantendo na medida do possível e ainda tentar acelerar o mais rápido possível a hora que esse negócio retomar, o governo toma a decisão de cortar a taxa básica de juros, tirar totalmente o pé do freio da economia, porque a Selic é o freio da economia, então tira o pé do freio da economia para fazer com que a gente consiga manter pelo menos a economia girando e, se possível, nos melhores cenários aí, ter uma aceleração. Eu vou mostrar um pouco sobre essa questão dos juros negativos aqui na planilha para ficar um pouco mais fácil de entender. Dá uma olhadinha aqui na tela. Olha só, eu fiz dois exercícios aqui, um com a taxa Selic e outro com a poupança, tá? Para vocês entenderem a diferença aqui. Olha só, gente, a taxa Selic, ela estava em 4,25, né? Agora ela chegou aqui, ó, em 3,75%. Eu fiz uma simulação aqui, se a gente deixar um ano investido. Um ano investido na Selic, na hora do resgate, você vai ter que pagar 17,5% de imposto. Tabela regressiva, né? Até 6 meses é 22,5%, de 6 meses a um ano a gente está falando de 20%, e de um ano a um ano e meio 17,5%, e acima de um ano e meio a gente está falando aí de 15%. Então eu considerei aqui um ano investido, um ano e um dia, vamos colocar assim, porque aí já entra na tabela de 17,5% de imposto. Bom, então nos patamares que a gente se encontra de Selic, vamos considerar que eu fiz uma aplicação agora no mês 3 de 2020 de R$100 mil. Daqui a um ano, a Selic não mudando mais, continuando aqui 3,75, eu vou ter acumulado R$ 103.750, 3,75. Só que para eu fazer o resgate, eu vou ter que pagar 17,5% de imposto de renda. Esse imposto de renda vai totalizar R$ 656,25 e vai me sobrar líquido R$ 103.093. Bom, isso aqui é o ganho que eu tive no final, R$ 3.093,75 líquidos. Porém, gente, existe esse carinha que nós temos que observar, que é o IPCA, a inflação. Então, a inflação, eu coloquei um exemplo aqui de 4% ao ano. A nossa inflação está mais ou menos isso aí, 3, 4% ao ano. Se ela se mantiver em 4%, o que acontece? Um carro 0 km hoje, em 3 de março, um carro de luxo aí, R$100 mil, tá? 4% ao ano, daqui a um ano, em março de 2021, esse carro vai estar valendo R$ 104 mil. Ou seja, se eu não comprar esse carro hoje e deixar o meu dinheiro investido para comprar daqui a um ano, eu vou ter que completar o valor. Por quê? Porque o meu dinheiro, eu coloquei 100 mil e eu tirei líquido 103.093. O carro era 100 mil, subiu para 104, ou seja, eu vou ter que desembolsar R$ 906,25 para conseguir adquirir esse veículo. Logo, juros reais aqui são negativos, tá? Eu cheguei a um patamar que o dinheiro investido, ele perde valor. Mesmo com o rendimento, ele perde valor. Como que a gente consegue inverter esse cenário? A inflação diminuindo. Então imagine que a inflação feche em 3,5, 3,5. Eu já teria que investir R$ 406, eu vou ter que inteirar. Não, Leandro, a inflação continua caindo. Ela chegou em 3,2. Ainda eu teria que inteirar. Se a gente chegar a uma inflação de 3%, aí sim, ó, sobrou R$ 93,75. Precisaríamos de uma inflação de 3% no cenário atual para conseguir ter um rendimento na Selic investido em um ano. Veja que se a nossa taxa básica de juros ela sobe, quando ela estava lá em 6, por exemplo, aí é fácil, ó. Aí eu teria aqui R$ 1.950 de sobra, tá? Mas o cenário mostra que a gente está com 3,75. Bom, então, se o IPCA ele chega no máximo em 3%, eu ainda não tenho juros negativos, tá? Agora, um IPCA de 3,5% eu já tenho juros negativos e eu vou ter que completar R$ 406 para comprar esse carro. Vamos fazer esse cálculo com a poupança agora, para ver até mesmo o que compensa mais, né? Vamos lá.
Na poupança, eu estou considerando a taxa Selic 3,75%. A poupança, ela rende o que, pessoal? Ela rende, quando a Selic baixa de 8,5%, a poupança ela rende 70% da Selic mais a taxa referencial. Então eu fiz a fórmula aqui, ó, vezes 0,7 ali para dar 70% da Selic. Beleza? Então, se eu pego 70% da Selic aqui, mais a taxa referencial, que no momento ela está zerada, eu tenho um rendimento da poupança de 2,63% ao ano. Só que a poupança não paga imposto de renda, então esse valor aqui vai ser líquido. Logo, se eu apliquei 100 mil reais na poupança, daqui a um ano, em março de 2021, eu teria 102.625 reais. Para eu comprar um carro no mesmo cenário que eu coloquei anteriormente, a uma inflação de 4%, eu vou ter que completar R$ 1.375 reais. Eu vou ter que tirar do meu bolso. Ou seja, juros bem negativos quando eu falo de poupança. Se a inflação cai para 3%, ainda assim eu vou ter que completar com 3,75%. A inflação teria que ser igual ao rendimento da poupança, né? Que é 2,63%. Somente nesse cenário eu conseguiria praticamente zerar, então ter juros equilibrados, se a inflação chegar em 2,63%. Não temos previsão para a inflação chegar nesse ponto, inclusive as previsões do Banco Central é para ficar ali próximo de 3, 3,5%. Então se a gente falar de 3,5%, a gente terá juros negativos aí na poupança. E também, muito provavelmente, como a gente viu aqui na Selic, a gente vai estar falando de juros negativos aí nos próximos meses. Bom, e o que fazer agora diante desse cenário então? Não temos muito o que fazer, temos que torcer para que a economia acelere. A economia acelerando, a gente volta a ter uma alta na Selic aí e ter rendimento positivo. Porém, quando o Banco Central corta a taxa Selic, como ele está cortando aqui, é incentivo para que a economia acelere. E quem investe em ações, em empresas, tende a se beneficiar, né? Quanto mais baixa a taxa de juros, mais fácil de as empresas tomarem crédito, investirem, expandirem seus negócios e fazer com que a empresa cresça. Logo, gente, é por isso que na estratégia 500 pratas, a renda fixa para nós, ela não serve para ganhar dinheiro, ela serve por estratégia. Assim, a gente sempre tem caixa, tá? A gente tem caixa para reserva de emergência, para reserva de oportunidade, que é o que a gente está acontecendo agora, oportunidades maravilhosas passando pela nossa frente aí, quem tem caixa está aproveitando. Então na estratégia 500 pratas nós usamos a renda fixa como estratégia e não para ganhar dinheiro. Dinheiro a gente ganha com ações e fundos imobiliários. Se você quer aprender tudo isso que eu estou falando aqui para você, através da estratégia 500 pratas, conheça nosso curso que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, deixe seu like se esse vídeo foi útil para você e comente aí o que você está achando desse novo cenário aí com taxa de juros negativos. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!